Aviso, esse vídeo contém spoilers das Backrooms, um não lugar. Se você não quer receber spoilers, só não assista. Caraca, eu tô no cinema. Vou assistir filme das Backrooms. Que legal. Tô muito feliz. Só que eu não posso falar alto porque é o cinema, né? Come mais baixo. Bom, eu assisti o filme das Backrooms dia 30 de maio. E foi muito bom. A experiência foi foda, só que o final foi meio... sem explicações. É quase que no final. Eu não entendi, mas eu vou explicar qual foi minhas sensações nas primeiras partes. Quando começou o filme, já apareceu aquela parte das gravações de 1900 e bolinha. Naquelas partes que as gravações eram meio chiadas e a qualidade era meio duvidosa. A gravação começa com um aviso de uma empresa, ASYNC, de um trabalhador dessa empresa dentro das Backrooms, tentando achar uma saída. Só que daí um monstro, não sei o que identificar, começa a perseguir ele. Ele chegou perto do microfone e no rádio só para pedir ajuda. Ninguém responde ele, deixaram ele sozinho. Ele ouviu o bicho se aproximando, ele foi se esconder, mas a porta estava trancada onde a sala onde ele foi pego. Depois voltamos para o nosso protagonista. Não sei direito se ele é realmente o protagonista ou é a psicóloga dele. Ele conta que perdeu tudo. A mulher dele expulsou ele de casa, o trabalho tá pesado e ele só fica bebendo quando ele volta pra casa. Uma parte que eu não entendi porque eu acho que ele foi expulso por causa de um copo. Essa parte eu realmente não entendi. Mas continuando com o terror, ele compra um mercado de móveis. Só que o problema, essa loja de móveis não é normal. Tem uma sala de baixo que já começa a ficar tudo estranho. Quando eles foram ver a caixa de luz, tinha mais 3 botões num lugar que não deveria estar. Depois de alguns dias, ele começou a beber mais. Mas, tipo, como ele perdeu a casa, ele começou a viver num mercado. Só que do nada começou a piscar muitas vezes as luzes. Ele foi lá embaixo só pra conferir. Só que daí que veio o problema. Quando ele vai desligar as luzes, sabe qual que ele desligou? Foi aquelas lá que tava tudo bugado. Aqueles interruptores que estavam fora do lugar. Aí dá certo apagar tudo. Mas daí quando ele tenta ligar de novo, aí é que a merda começa. Ele não consegue ligar. Daí do nada começa a piscar tudo sozinho. Só que daí quando ele chega perto da parede que ele escutou algo, ele literalmente atravessa. Daí nessa parte ele ficou traumatizado. Quando ele contou isso pra psicóloga dela, ela já sabe que já existiu esse lugar, só que não quer acreditar, porque ela toma remédio só pra não enlouquecer. Daí o cara vai lá pra trazer provas. Daí ele leva aquela guria e aquele cara que ajudava ele a trabalhar no mercado. Só que daí a merda começou mais uma vez. Quando eles estavam descendo, só um cara, né, com uma corda, só pra ver o que tá acontecendo. Do nada abre uma porta, um monstro quase pega ele. Daí ele fala, me puxa, tem um monstro aqui, me puxa. Só que o problema é que o cara que quis levar os dois ali pra ter prova, demora muito pra puxar. Isso pra mim é suspeito, cara. Mas daí ele conseguiu puxar tudo, só que ele esqueceu de tirar a corda rápido. Daí o monstro que tava lá embaixo puxou ele. E sabe onde tava amarrado a corda? Na cama atrás dos dois. Com isso, o cara é puxado lá pra baixo, pois a cama empurra os dois que estavam lá querendo ajudar e todo mundo cai lá embaixo. O cara que tava com a corda morreu, porque foi comido, vivo. Daí, ele chega em uma sala, só a guria consegue ver ele através da parede, só que ele não consegue. Daí ele deixa a câmera em cima de uma mesa, só que do nada o monstro pega a câmera e fica olhando pra ele sem atacar. E a mulher, desesperada, falando, um cara tá atrás de você, um monstro tá atrás de você. Daí ele olha pra trás e dá um corte. Estamos com tipo uma segunda protagonista, que é a psicóloga dele. Sabe aquele negócio lá de gravar a mensagem? Rádio toque, isso que meu pai disse. Ele manda uma mensagem assim, eu acho que eu não vou voltar. Por favor, não me procure. Eu não me lembro se ele disse isso. Mas continuando, a mulher, mó burra, foi lá procurar ele. Mas depois dessa cena, o cientista que eu tinha falado antes estava com a família comendo uma pipoquinha vendo filme. Só que daí aparece aquele comercial do cara fazendo uma propaganda da própria loja. Com aquele tipo de roupa de pirata, sabe? Com pé de pau, aquele chapéu pontudo. Daí quando ele percebeu que foi aquela cena, quando ele viu pela câmera, que eu tinha esquecido de contar aqui pra vocês, quando ele entrou nas Backrooms, né, tinha uma câmera ali, tinha uma porta marrom ali, daí ele viu pela câmera e ficou assustado, sabe? Desculpa aí não contar essa parte. Daí essa é a parte que eu te contei. Depois voltamos para a nossa segunda protagonista, que é a psicóloga dele, vai para a parte de baixo. Daí que eu saquei é que o quão pra baixo mais fica distorcido a realidade. Daí quando ela vê a formação de uma porta feita de fita, ela chega bem perto.
Daí ela vê uma mosca e ela vê que ele atravessa. Daí ela vai testar a mesma coisa com ela. Daí ela atravessa e começa mais uma jornada. Daí ela começa a caminhar. Daí chega uma parte que tem um desenho de um monstro preto com chifres, 3 chifres, levantando um carinha amarelo. Deve ser aquelas roupas lá daqueles jogos de background, sabe? Aí no cantinho aparece o nosso humano, o protagonista. Começa a conversar com ela, fala que tem que ficar quieto. Só que ele só vai ficando indo pra trás pra dar um mortal lá que eu esqueci, acho que é mata-leão, algo assim, e desmaia ela. Aí ela acorda toda amarrada numa cadeira. Daí aparece um maninho, um gordinho com aquela roupa listrada, azul e branco, um cadeirante e a mulher dele. Mas não uma versão original, e sim uma cópia. Uma cópia distorcida. Daí ele tenta fazer a mesma coisa que a psicóloga dele fez, tipo, fingindo que ela é a mulher dele e ele é o marido dela. Tipo, conversando qual é a reação que ele teria. Só que daí chega uma cópia dele mais pior que as outras, quando ele ia soltar ela. Ah, uma coisa que eu esqueci de contar é quase que... Sabe aquela guria que eu falei? Que eu fiquei falando que ela tava avisando sobre o monstro atrás. Quando ele abre a geladeira, a cabeça dela tá lá dentro. Ele matou ela! Nessa parte eu tava sentindo até pena dele, mas depois dessa eu fiquei triste. Mas continuando, quando a cópia dele chega, ele era daquele comercial lá, dele vestido de pirata, pé de pau e aquele chapéu pontudo. Eu fico pensando, será que quando aparece algo na TV é replicado na Backroads? Também não faria sentido, né? Mas por que pegar a versão dele com a roupa de pirata? Só depois quando ele começa a gravar aquele comercial na loja dele. E sim, eu tô falando de antes, tá? Meu português é uma merda. Daí ele tava tentando acalmar o bicho, sabe? Aí o bicho pega ele no colinho e parece que ele ia falar no ouvidinho dele. E ele morde o braço. Ele começa a gritar, ai, ai. A mulher tenta fugir, né, se encostando na parede. Daí joga nosso mano na parede. Aí a mulher começa a fugir. O cara vai atrás dela com o cara nos ombros. Ele viu que ele é pesado e deixa ele mais lento e deixa ele no meio da rua. Mas não na vida real, e sim nas backroads. Porque é tudo uma cópia. Daí ela chega em uma casa, não consegue abrir a porta, o bicho tá atrás dela. Ela tem que ir na portinha de cachorro. Ela fica olhando só pra baixo da placa caindo. Mó perca de tempo. O bicho quebra a porta. Daí ela abre a parte de cima. Daí ela pensa que já saiu das backroads, porque o lugar é perfeitamente igual. Mas não! Ela ainda tava presa. Só que tinha uma armadilha no meio. Daí do nada começa a sair muita fumaça, tudo. Ela fica batendo na cara do bicho ruim. Daí do nada ela só começa a ficar olhando pro bicho tentando pegar ela. Acho que ela sentiu saudade do humano, por causa que o rosto é mais ou menos parecido e o corpo é todo desformado. Mas beleza, aí ela consegue sair dali. Só que aí do nada parece um carinha verde, sabe aquelas roupas lá de trabalhador? Começa a jogar na cara dela. Chega 2 carinha amarelo e tenta segurar os braços dele só pra avisar que era uma pessoa. Daí que vem a melhor parte. E aí, a gente leva ela? Não, vamos deixar ela não, a gente tem que levar, né? Daí eles levam lá, tranquilo. Daí eles levam numa salinha. Aí parece que aparece aquele corpo lá do monstro gigante, mas acho que é do nosso humano que foi mordido pelo braço. Ombro, sei lá. Daí chega o nosso humano, o cientista que eu tinha falado. Perguntou, como você chegou nas backroads? Daí ela responde, eu fui em uma loja e no sótão eu entrei pela parede. Aí ele fala, ok, mas por que você entrou nas backroads? Daí ela fala, pra encontrar alguém. Aí ele pega uma foto e mostra, era esse? E na foto que ele mostra, mano, porque ele tava com um bicho? Por que o bicho não matou ele? Será que ele é do mal? Isso que eu me pergunto. Será que o nosso protagonista era o vilão o tempo todo? Daí ela não responde. Começa a fazer as mesmas perguntas que o nosso protagonista fez pra ela. Daí no final começa a aparecer todas aquelas partes lá que apareceu no começo do filme, os lugares das backroads, tipo uma cópia. Aí chega a parte na cadeira onde ela tá sentada. Daí parece que o corpo dela tá tudo tranquilo, beleza, que ela tá ali nas backroads que fizeram uma cópia, só que o rosto dela tava desformado. E aí, acabou. Esse final do filme foi diferente. Eu não entendi. Realmente eu não entendi esse final. A minha teoria é que o que é gravado na vida real, ou o que é visto na vida real, ou quem já foi nas backroads e foi visto, eles tentam fazer uma cópia. Mas esse final foi inesperado. Realmente, melhor do que eu nada. Adorei esse filme, cara. Compensa muito assistir. Eu recomendo vocês assistirem. Se vocês não gostarem, tudo bem. Mas bom, se vocês assistiram e já estão vendo esse vídeo, o que eu acho do filme? Ele é muito foda. Bom, bota as suas opiniões aí, o que eu errei, o que faltou.
pra vocês me corrigirem o que eu faltei pra falar sobre o filme. Algumas partes que eu esqueci de comentar também o que aconteceu no filme. Bom, espero que tenham gostado aqui do resumo que eu fiz. E falou! Deus abençoe!